O trabalho é sobre o Tangram e esse quebra-cabeça eu conheci lá em 1994, quando eu fui trabalhar na minha primeira escola particular. E a diretora que me apresentou ele, sabe? Então, desde que eu conheci, eu sempre trabalho com ele, né? Eu sou apaixonada pelo Tangram. Todas as minhas aulas durante o ano eu trabalho bastante com ele, né? Como uma forma dos estudantes manipularem material e tirarem conclusões, né, a respeito do trabalho que eles fazem. Então, aí na capa tem uns desenhos, né, feitos com eles de letras. No caso, está escrito ali Tangram com o próprio Tangram. E, então, ele é bem interessante porque a gente consegue construir com ele uma infinidade de coisas e de formas, de figuras geométricas, de figuras quaisquer, né? Então, eu sou bem apaixonada e acho que ele serve como recurso mesmo. Bom, meu nome é Kátia Pierina de Oliveira Graziotin. A minha principal característica é que eu sou professora e, ao mesmo tempo, aprendiz. E eu continuo sendo, por isso que voltei para estudar, voltei para a graduação, fazer bacharelado, agora fazer a parte que eu gosto, né, que eu sempre dei aula, que é uma parte que eu amo, e deixei de lado a parte de pesquisadora. Então, a gente entra na sala de aula, parece que não dá mais tempo, né? E aí a gente entra num ritmo, numa rotina que vai dando aula, 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 e aí acho que as coisas poderiam ter sido diferentes. Então, voltei para estudar. Pode passar um pouquinho. O Tangram, o próximo slide, surgiu, né? Tem muitas lendas a respeito, tem gente que diz que é do Japão, a maioria fala que é da China, mas ele é muito antigo, né? No ano 1000, tem uma das lendas que diz que nessa dinastia Song que surgiu, mas tem a lenda de que ele foi um espelho quadrado que foi quebrado, e aí as partes que se montaram ali, estruturou como o mosaico que os meninos trouxeram, né? Então, um espelho, quando quebra, ele se dividiu em 7 partes e que, certo, ao longo do tempo, quando ele foi sendo trabalhado, ele foi sendo estruturado e acabou que ficou com as formas que ele tem hoje, né? E aí o Tangram que a gente conhece hoje, ele é bem definido, né? Procurar Tangram, tu vai encontrar aquele. E aí tem o estudo e trabalho com mosaicos e tu acha também Tangram que hoje definem como outras formas, mas essa é a tradicional. Então, a prof acha assim, se a gente estuda coisas lá de Pitágoras, de 4.000 anos, de 5.000 anos, hoje ainda, e que são relevantes e que são a base de tudo que a gente precisa conhecer para estruturar algum tipo de raciocínio matemático, eu escolhi o Tangram porque ele né, tem uma tradição e é milenar também. E aí segue aquilo tudo que os meninos falaram, da manipulação, do raciocínio, da visão espacial, da construção, desconstrução, de visualização principalmente, né? Bom, aqui tem as 7 peças do Tangram, né? Então o Tangram conhecido tradicionalmente, ele é um quadrado, a estrutura dele é essa, são 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo, e é bem interessante, assim, ó, porque quando tu apresenta isso para as crianças de primeiro ano, dos pequenininhos, tu fala o triângulo, o quadrado, o paralelogramo, eles entendem e eles já sabem desde, né, na escola que eu trabalhei, que eu conheci, todas as crianças conheciam o Tangram e todas as crianças sabiam o que é quadrado, o que é triângulo, o que é paralelogramo. Então, e a construção das figuras geométricas fica bem facilitada a partir de construir figuras com a figura geométrica que eles têm na mão, né? E tudo, né? No caso, como montar esse Tangram, né? Então, assim, a gente pode comprar, né? Ele vende em EVA, ele vende em caixinhas de madeira, como um quebra-cabeça mesmo. E você, na referência lá tem um
um site que não é, é um vídeo, na verdade, que ensina como fazer ele dobrado. Esse eu adoro trabalhar, é o que eu mais trabalho para começar, porque aí a gente faz a dobradura do Tangram a partir de um quadrado, e eles dobram e recortam e tem na mão o material para trabalhar. O que eu acho assim maravilhoso, porque assim, com uma folha de papel, tu faz o estudo de uma vida inteira escolar, entendeu? Então, assim, tu tens um pedacinho de papel que seja retângulo, daí tu, a partir de um retângulo, tu ensina eles a cortar um quadrado, e aí já faz a diferença, né, entre retângulos, entre quadrados, e trabalha um pouco as diagonais dessas figuras, desde pequenos, no caso, lados e diagonais, o que é, e hoje eu fui trabalhar no nono, alguns estudantes me perguntam o que é diagonal, prof? Então, estão no nono e ainda não sabem o que é uma diagonal, entendeu? E aí, se eles trabalham com esse material, eles vão construindo muitas ideias de várias coisas de geometria e depois para trabalhar a álgebra também, né? Mas basicamente a parte de geometria. Então, eu entrego, às vezes, essa folha aí, fui eu que fiz, então eu entrego, depois da gente ter trabalhado um Tangram em vários momentos recortados, eu entrego essa folha grande, que daí eles recortam os quadradinhos e tem as 7 peças fácil, né? É igual usar calculadora, daí já está pronto, é só usar. E ali naquele do lado, pode voltar, no do lado ali, onde está o papel quadriculado, é bem interessante também porque a gente pode desenhar, né? E o ideal para quem for fazer desenhos de Tangram ele ser um número par, mas de preferência assim, 4, 8, 12 quadradinhos, por quê? Porque dá para fazer a diagonal, dá para fazer o segundo traço paralelo ali, né? E daí tu divide bem ao meio, e aí depois a diagonal que não chega na ponta, e depois os últimos traços. Então fica bem fácil de o estudante desenhar contigo acompanhando com o papel quadriculado, porque daí ele não faz torto, né? Porque se faz torto, aí as peças não ficam, e quando dobra, a mesma coisa. A dobradura dele primeiro faz a primeira diagonal e corta, né? Então, ali onde a Isadora ou a Gabriela mostraram com a setinha lá onde faz a primeira diagonal, dobra e corta. Daí depois acha o ponto médio ali e faz a dobra da paralela. Então, vai fazendo uma dobradura. No vídeo que eu mostrei lá no final, explica e ela mostra exatamente como faz essas dobraduras, né? Que daí eu achei que não precisava trazer aqui, porque quem se interessar pode ir lá ver. Bom, aí a prof trouxe umas ideias, né? Como os meninos trabalharam fração, sobre como tu trabalhar com ele do primeiro até o nono, e que dá para chegar no ensino médio. Então, eu fiquei no fundamental só para ter uma noção assim do quanto que dá para explorar realmente sobre o Tangram e sobre os conceitos e conteúdos da matemática, né? No primeiro ano, olha que interessante, que daí tem a ver com o mosaico que os meninos apresentaram. Tu dá para as crianças, por exemplo, tu pegas, cortas um Tangram e monta o que tu quer e faz o contorno, né? Tu montas o que tu quer. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, pode ser. Quando a gente faz com os pequenos, a primeira vez, a prof trabalhou em laboratório com crianças de primeiro ao quinto, né? Então, por isso que eu tenho a experiência de fazer. A gente deixa eles livres com as 7 peças, mas tem que dar umas ideias. Então, por exemplo, a cartela que tem ali do lado tem vários modelinhos. Dá para fazer barco, dá para fazer cachorro. O que acontece com as professoras dos pequenos? Elas montam uma figura, contam uma história, recortam o Tangram contando uma história do quadrado, depois outro dia conta a história do triângulo, depois conta a história do paralelogramo. Ela conta a história, por exemplo, do cisne, e aí depois ela dá a figura contornada para eles encaixarem as 7 peças ali dentro, como um quebra-cabeça. É bem difícil,
mas eles conseguem, né? Porque eles sabem que tem que entrar ali as 7 peças, então de alguma forma eles vão manuseando e vão colocando. Então, assim, a primeira exploração ela é bem lúdica, bem didática, em termos de faz várias atividades ao longo do ano com a estrutura de entender como é que funciona. No segundo ano, dá para fazer um trabalho de triângulos, né? E aí tu pode montar triângulo de uma peça, triângulo com duas, triângulo com três, triângulo com quatro, e explorar ao longo do ano, não fazer tudo de uma vez, né? Mas fazer num primeiro momento, cada criança recortar e colar, fazer um de triângulos, montar figuras geométricas, figuras em cartazes, enfim, onde eles usam só um triângulo, depois vão com dois, e eles vão explorando que dá para fazer quadrado, dá para fazer várias coisas, né? Com 2 peças, com 3 peças, mas eles usam sempre um tangram. E quando é apresentado, cada vez, tem que explicar, né? Que tem que sempre... o trabalho do tangram é usar 7 peças para montar outra e não pode sobrepor peças. Mas a atividade que é feita, né? Pode ser feita com definições antes daí, né? Uma peça, vamos usar uma peça. E aí cada um escolhe qualquer. Vamos fazer agora com 2 peças a mesma figura. No caso, eu trouxe o triângulo, né? Para o terceiro ano, explorar os quadriláteros, no caso, dá para fazer retângulos de 1, 2, 3 até 7 peças, dá para fazer o quadrado de 1, 2, 3, 4, 5 até 7 peças, dá para fazer os triângulos, dá para fazer muitas figuras básicas que a gente conhece, né? Com todas as peças. É interessante também nesse trabalho, por exemplo, o paralelogramo aqui de 7 peças, ele dá para fazer desse jeito, mas dá para fazer de outro jeito, né? Colocar as peças de uma outra disposição. E aí isso é bem interessante, porque eles vão entendendo um pouco dessa questão de construir e desconstruir figuras, né? Por exemplo, nesse paralelogramo que tem um paralelogramo branco ali em cima, eles podem pegar a parte roxa e verde e colar embaixo, né, da parte que está ali de 4 figuras. Então, já é outra forma de colar, diferente daquela que foi feita inicialmente. Então, a prof, uma das coisas que eu gosto bastante de explorar é de fazer a mesma coisa de várias formas diferentes. Acho que isso é algo que constrói muito a possibilidade de aprender de verdade, né? Porque quando a gente faz e fez e acabou e foi embora, quando tu volta, tu já não sabe mais nem como é que tu fez, nem como é que volta. E quando tu faz várias vezes, mas de formas diferentes, é igual encontrar caminhos diferentes para ir ao mesmo lugar, né? E aí tu vai criando o teu vocabulário. Caso contrário, tu não cria vocabulário nenhum, né? E para vocês saberem, existe um site que está lá também, o Racha Cuca, que eu uso, né? Que dá para fazer online, né? Então tem o tangram e tem as pecinhas soltas e tu monta. Então foi dali que eu fui montando para não ter que pegar e eu colar e colar numa folha. Eu fui tirando foto, print de tela desse site que tu montas as figuras e aí ali os demais peças não tinha como eu apagar a figura que estava por trás, né? Então ficou aquela parte branca ali nos slides, sabe? O quarto ano é onde é o ideal para eles trabalharem com frações. Daí vê, os meninos trouxeram um trabalho no ensino médio com frações, com mosaicos, e eles têm bastante dificuldade, né? Então, assim, quando eles começam por aí e eles conseguem, no caso, vamos lá, quantos triângulos pequenos precisa para formar o quadrado? Então, tu vai criar as atividades, né? Quantos triângulos pequenos precisa para montar o triângulo verde? Quantos triângulos pequenos precisa para montar o paralelogramo? A criança com o material na mão, ela monta com o triângulozinho pequeno, o seu triângulo médio, o seu paralelogramo, o seu quadrado, ela vê que precisa de 2 peças, né? E aí ela consegue perceber
que com 4 triângulos médios ela forma a figura, daí a gente usa os 4 triângulos médios no desenho, num desenho de papel quadriculado com eles, né? E aí tu explora a parte de frações, e nesse ano eles já entendem de porcentagem, tá? E aí é bem bacana porque tu pode falar de 100% com eles, tu pode falar de 50%, de 25% e de 12,5%. E aí tudo cabe dentro do trabalho com Tangram também, porque daí a parte verde clara, que porcentagem é da figura? Se é 1/4 da figura, ela é dividida em 4, então que porcentagem ela tem? 4º e 5º ano tu trabalha com isso e a visualização, né? E ele faz a figura que ele quiser, não deixa de ser 1/4, né? Então isso aqui é interessante, ele pega o Tangram, recorta, ele sabe que tem ali aquele 1/4, ele coloca onde ele quiser, e aquele 1/4 vai continuar sendo 1/4 de toda a figura que ele fizer, não importa que figura que ele faça. Então isso aqui é importante. Cada criança pode fazer o seu desenho, a sua figura, e em todas elas o triângulo verde vai ser 1/4. E são formas e figuras diferentes que cada um constrói. Então não tem aquele... o problema de às vezes seguir o livro é porque daí ali só tem aquele modelo, entendeu? E aí a criança não entende que pode ser qualquer coisa. Não, tem que ser aquilo que está ali no livro. E quando cada um constrói, cada um faz o que quer. No 5º ano, a prof trouxe, né, um trabalho um pouco mais elaborado de porcentagem, porque daí eles formalizam um pouco mais o estudo e o trabalho, né? No 6º, isso só ideias, tá, gente? No 6º ano, a parte de polígonos, então aí, ó, é uma das telas onde se tu clica, daí aparecem as 7 peças para te montar. E aí, quando tu estuda polígonos, tu estuda, né, explora a quantidade de lados e até o trabalho se é polígono ou não, né? Porque daí tem ali uma figura, a primeira ali da esquerda embaixo, ela não é polígono, porque o quadrado está colado ponta por ponta, então não é uma estrutura de polígono, tu explora o que é e o que não é, e isso é uma outra coisa, porque dá para fazer polígonos de 3 até 27 lados, então dá para cada criança fazer um polígono de um número de lado diferente. E as professoras mesmo lá dos pequenos não acreditam, porque elas nem sabem muito bem que polígono pode ter essas pontas todas, e acham que polígonos são as figuras dos regulares que aparecem nos livros, entende? Só aparece triângulo, equilátero, quadrado, pentágono regular e hexágono regular. Então, para a maioria das professoras, polígono é aquele tipo de estrutura, né? E aí, para eles, quando apresenta, é bem bacana. Explorar o perímetro, né? No 5º ano também, é bem bacana, porque cada um faz a figura que quer e cada um constrói a figura que quer. E daí mede, conforme o número de lados, então um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, daí vai fazendo todas as formas de polígonos, pode fazer um cartaz na sala grande, cada uma faz um lado, né? Uma criança faz de 3 lados, uma de 4, uma de 5, uma de 6, e montam, então cada um cria o seu, não fica todo mundo igual. Depois, com o mesmo número de lados, hexágonos, só hexágonos. Todo mundo tem que fazer uma figura de 8 lados, ninguém faz igual, tá? Porque é um jeito de criar e de formar que cada criança faz o seu. E aí os octógonos eu adoro, são os melhores para mim, que daí dá assim milhões de formas diferentes e as crianças fazem o seu octógono, contam quantos lados, quantos vértices e fazem o cálculo do lado e o perímetro, né? Bom, daí o 7º ano, trabalho de ângulos, é bem bacana quando tu recorta, mas eu já falo no 5º ano, tá? Quando tu recorta todos os ângulos formados por cada figura, e na hora... Volta um pouquinho ali para mim, Gabriela. Aqui, quando tu trabalha as figuras geométricas, tu consegue daí definir os lados com os ângulos do Tangram, como se fosse um esquadro, né? Como se fosse um esquadro, tu tens ali em cada ponta um ângulo definido, soma os dois, e tem o ângulo roxo com verde, dá 90 graus, que são 2 de 45, e aí tu explora a parte de ângulos com eles, dentro da figura do Tangram, e com tudo que eles constroem e criam.
aqui a parte dos ângulos internos que a prof estava falando, né? Daí tu encontra os ângulos de cada vértice com as estruturas do polígono, e no próximo, com o 8º ano, esse é um trabalho que eu adoro fazer com eles, porque daí tu dá um quadrado de 5 centímetros de lado, tu dá um quadrado de 10 centímetros de lado, tu dá um quadrado de 15 centímetros de lado, e eles fazem a mesma figura com o Tangram. E aí eles vão definindo que as estruturas mantêm os ângulos, porque daí eles enxergam ali na figura do Tangram que os ângulos são iguais e explora a semelhança de figuras. E no 9º, área, que também é uma coisa apaixonante, porque eles sabem que a figura é um quadrado, e o quadrado de 10 por 10 é o que eu mais gosto de trabalhar, porque aí a área é 100, eles sabem que a área é 100. E aí eles pegam a figura, dividem, né, em figuras que eles conhecem, e a área calculada tem que ser 100. Então eles já sabem a resposta e eles têm que chegar nela. E aí é bacana porque cada um faz a figura que quiser, tem criança que faz de uma forma bem, e aí precisa dividir um monte, outros já são mais espertos, fazem uma figura de retângulo, que só divide, já calcula direto, outros fazem, mas aí eu restringo, né? Tem que ter no mínimo 6 lados, aí pode fazer de 6, de 7, de 8, e agora vão calcular a área. E aí eles calculam a área a partir da decomposição, e agora faz outra decomposição com a mesma figura. E aí eles exploram as várias formas de poder compor e decompor. Eu acho que tem mais um slide ali. Ó, né, a mesma figura decomposta em 2 trapézios e num quadrado e 2 paralelogramas. E aí eles fazem 2 figuras, né, iguais, vamos dizer, por isso que eu dou bastante Tangram para eles, no caso, que eles recortam e já colam, montam, fazem 2 figuras iguais, 3 figuras iguais, ou de tamanhos diferentes, enfim, para explorar os conceitos e ter consciência, né, de que está fazendo. E o que eles mais gostam é que cada um faz o seu, né? Não precisa ser, ninguém faz igual de ninguém. Cada um tá ali, monta a sua figura igual a um desenho, né? E nas referências, a prof traz o Rachacuca, traz o link ali que explica como fazer a dobradura, que é bem bacana, e os sites que explicam, né, por que eu estudo de geometria. É isso. Obrigada pela apresentação, Kátia. Alguém tem alguma pergunta? Pode escrever ali no chat ou pode abrir o microfone. Espero que tenha ajudado vocês a terem ideias de usar e que usem o Tangram, porque a prof é bem apaixonada. Bem legal. Parabéns pela apresentação, Kátia. Deu até algumas ideias de atividade aqui para a gente já, envolvendo o nosso mosaico. Da ideia, a gente pode estipular um lado para eles ir formando semelhanças, congruências. É bastante interessante. Tem muitas aplicações para a gente essa sua apresentação. Sim, sim. E é porque, digamos assim, a prof trouxe o tradicional, né? Mas é bacana que vocês criaram, então dá para fazer de tamanhos diferentes, o de vocês também, né? Dá para explorar muita coisa. E esse que é o problema, sabe, meninas e meninos? A gente se seguir só muito o livro, tu perde essas oportunidades de ajudar as crianças a criar mesmo, né? Gostar do que estão fazendo. Eles adoram. Eu dei aula numa escola, um período que eu encontro a professora de português. Ela fala comigo até hoje assim, Kátia, eu adoro me lembrar de quando eu entrava para dar aula de português. E eles estavam lá sentados em grupo, trabalhando aquele tangram, aquele tangram lá, e não queriam largar. E como eles gostavam, né? Então, assim, é uma coisa que o principal, eu acho, é que a cada criança pode fazer o seu. Dá trabalho, tá? Dá trabalho, porque aí cada um faz uma coisa diferente, né? Para corrigir, para te orientar, mas bota em grupo, aí cada um organiza, inventa, né? A prof trouxe, eu não trouxe, né? A técnica didaticamente, como é que faz o plano e tal. Só as ideias mesmo para estimular, né? E é uma coisa que eu trabalhei a vida inteira. Eu adorei. Eu tava ali vendo a apresentação, gostei do vídeo também, já me inscrevi lá, depois eu vou dar mais uma olhadinha. Eu conheci pelo Pet o Tangram, e até hoje eu gosto muito dele. Infelizmente ainda nunca dei aula, mas provavelmente eu vou usar.
Gostei Sim, bastante. que bom. Eu espero que todos vocês usem bastante, explorem bastante, porque é bem bacana como ele dá para construir as ideias mesmo, trabalhar o teorema de Pitágoras, enfim, alturas das figuras, enfim, né? Muita coisa, muita coisa. E sair do livro, né? Foi um prazer, tá, gente? Foi a primeira vez que eu participei de uma programação oficial, assim. A prof tem muita experiência, mas eu nunca divulguei, nunca participei de nenhum seminário, congresso, nada, não. Então, agora eu vou começar. E foi Bom, a bem gente bom com também fica vocês. feliz. A gente também fica Fez, feliz com a participação da senhora. Bem legal. Parabéns. Acho que o José tem uma pergunta. Não é uma pergunta, mas só uma observação, assim, uma opinião. Quer dizer, eu achei muito interessante que conseguiu também esquematizar o conteúdo do ensino fundamental através do Tangram, né? Que tinha um planejamento do primeiro ao oitavo ano, né? Eu achei isso bem legal também. E dá para levar, como os meninos falaram, para o médio também, porque principalmente para resgatar o que ainda não foi construído, sabe? Até porque o conteúdo de geometria não muda muito, né? Não muda e a maioria das escolas deixa de lado. Porque não dá tempo, entendeu? Tu passa o ano, daí o livro traz geometria, a maioria deles é só no final, e aí acaba ficando para o final, e muitas vezes nem é trabalhado. Então, é legal desde o início começar e... Eu achei bem legal foi o planejamento assim de cada ano assim usando a mesma ferramenta. Isso eu achei bem interessante. Uma coisa que, para vocês terem uma ideia, eu usei agora com o oitavo e eles fizeram no quadriculado o desenho do Tangram. Aí ele assim, mas prof, a gente dobrou o lado, mas por que a área não dobra? Né? Então, tudo dá para construir e explorar. Então, ele mesmo ficou instigado porque eu pedi para calcular, fazer a mesma figura e calcular a área, e ele mesmo concluiu que dobrou o tamanho do lado, a prof deu um lado dobrado, mas a área ficou maior do que dobro. Né? Por quê? Aí a gente vai lá e explica, entendeu? Dá até para trabalhar essa questão, né, do que é linear e o que não é linear, né? Isso também. Sim. Muita coisa, tá, José? Muita. Que bom que eu ajudei. É isso que a prof fica bem feliz. E quando precisarem, tá ali o meu e-mail, precisarem de alguma ideia, alguma coisa, podem falar comigo que a prof está aqui para dar as ideias. Eu achei bem legal. Obrigado.